Meus irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, estamos dando início a mais um momento de oração. Igreja Presbiteriana de Sertânia, Alto Sertão de Pernambuco, aqui nesse momento precioso que nós temos realizado todas as terças-feiras. E nós queremos desde já saudar a todos que estarão conosco, que estão conosco, né, nesse momento já de costume, né, de todos nós, onde nós temos aqui a oportunidade de compartilhar as nossas necessidades, de compartilhar as nossas petições, mas também um momento, queridos, de estarmos agradecendo a Deus, reconhecendo os seus feitos tremendos em nossas vidas, reconhecendo o seu cuidado, reconhecendo o seu amor, reconhecendo que mesmo nesses tempos tão difíceis que nós temos vivido, esses tempos de pandemia, de isolamento, nós temos desfrutado da companhia graciosa do Senhor nosso Deus. Em tudo Ele tem nos dado sustento, a vitória, tem nos dado a oportunidade de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Nós convidamos a vocês a estarmos orando neste momento, a estarmos buscando a face do nosso Deus, estarmos entregando a Ele todas as nossas ações nesta noite. Nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos, estamos aqui para agradar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e nós vamos começar esse momento de oração orando, né, fazendo essa oração por todos nós, nos colocando diante de Deus. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, ó Deus, estar na tua presença. De podermos, ó Deus, mesmo através da plataforma da internet, do Facebook, ó Deus, podermos, ó Deus, te buscar. Podermos, juntamente com os nossos irmãos e amigos, ofertar, ó Deus, a nossa vida ao Senhor. Dizer, ó Deus, da nossa alegria em podermos, ó Deus, compartilhar dos teus feitos tão tremendos em nossas vidas. Que esta noite seja mais uma noite especial na tua presença. Que o teu nome, ó Pai, seja exaltado. Que a palavra, ó Deus, que nós vamos receber e ouvir nesta noite, ela fique guardada no nosso coração e ela nos ajude, ó Deus, a nos fortalecer na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, ó Deus. Sê conosco, sê com o teu povo. Atende, ó Deus, os nossos rogos. Pedimos também que o Senhor perdoe os nossos pecados. Tenha misericórdia, ó Deus, de nós. E ajuda-nos, ó Deus, a cada dia buscarmos, ó Deus, uma vida santa, uma vida que te agrade, uma vida que te exalte. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós teremos daqui a pouquinho, se Deus nos permitir, o reverendo Ailton Santos. Ailton, ele foi meu colega de seminário, colega de turma, né? Concluímos juntos, pregamos, né? Os nossos primeiros sermões, pregamos juntos, né? A cadeira de sermão foi um momento muito especial. Hoje ele pastoreia a Igreja Presbiteriana de Colônia Leopoldina, em Alagoas. Daqui a pouquinho ele estará conosco, trazendo a reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. Eu convido você a cantarmos um hino ao Senhor, o hino 79 do nosso inário, que tem como título Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Nós vamos louvar a Deus com esse cântico 79. É uma oração, na verdade, em que o autor sacro se coloca diante de Deus apresentando seus pecados e, ao mesmo tempo, entendendo através da palavra de Deus e nos mostrando que nele nós temos perdão. No sangue de Jesus Cristo nós somos purificados de todos os nossos pecados. Vamos louvar a Deus. 79. Se você estiver com seu inário, novo cântico, nos acompanhe. Chega da cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor. Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Cristo já
já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus grilhões ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. De fato, nós tenhamos essa certeza, essa segurança em nossa vida, em saber que em Cristo nós estamos seguros, né? Nós vamos aqui chamar o reverendo Ailton para nós termos esse momento de aguardar aqui a internet. Eu não sei se o reverendo Ailton ele está acessando o Facebook através do notebook ou através do smartphone, do celular. Reverendo Ailton, se tiver no notebook, nós não vamos conseguir fazer contato aí com o irmão. É necessário que o irmão esteja conectado através do celular, através do smartphone. Não sei se... Espera aí, irmão. Reverendo Ailton dá nos responder, né? Reverendo Ailton, se o irmão estiver acessando via notebook, nós não vamos conseguir fazer aí, estabelecer o contato com o irmão na live. É necessário que o irmão esteja acessando através do smartphone, através do celular. Muitos irmãos aqui, os irmãos chegando, né, irmãos da igreja, a irmã Camila, a minha irmã Rosemary, Deus abençoe, Edivan Silva, Maria de Fátima Lima, né, Maria de Freitas Lima, Teca Silva, o reverendo Ailton conosco aqui. Eu não sei se ele está tentando acessar via notebook, reverendo. Se o senhor estiver via notebook, não é possível a gente inseri-lo aqui na live. É necessário que o irmão esteja aí através do smartphone, através do celular. Não está aparecendo aqui a opção de câmera para o irmão. Mais algumas pessoas aqui conosco, registrar aqui a presença, né? O Robson, nosso missionário, Deus abençoe, a nossa irmã Carmen, Edna, minha esposa, o Walter Roberto, Deus abençoe, Maiara Martins, um abraço ao irmão Tintino, irmã Quitéria, irmãos em casa, irmã Anitta, Deus abençoe esses nossos irmãos que nos acompanham, que estão sempre conosco em nossas transmissões. Vamos tentar aí restabelecer contato aí com o reverendo Ailton. Não estamos conseguindo, reverendo, acessar o dispositivo com câmera. Não sei se o irmão está acessando via smartphone, né? Enviou a solicitação. Deixa eu conferir novamente aqui, reverendo. Vamos aguardar aqui.
Agora sim. Muito bem, agora sim. Reverendo Ailton, Eu tiro isso aqui. tudo em paz. Tudo em paz, Agnaldo, meu Graças a amado Deus. irmão. Com muito prazer, viu? Prazer imenso. Tá vendo bem aí? Tá dando para Tá dando para ouvir ver, irmão. bem? Tá bem, tá boa a sua imagem. Dizer da nossa alegria, Reverendo Ailton, de tê-lo aqui conosco, mesmo que seja de forma virtual, mas essa é a opção que nós temos nesses últimos dias e para nós, especialmente para mim, é uma alegria muito grande poder revê-lo, né? Nos vem ao coração as lembranças, a mente, né, dos tempos de seminário e também dos momentos em que nós convivemos. Estive aí em Colônia, conheci a igreja, né? Uma alegria muito grande, né, tê-lo aqui conosco. Quero lhe deixar muito à vontade aí para trazer a reflexão, para falar alguma coisa. Fique muito à vontade, sinta-se em casa. Meu amado irmão, é um prazer indescritível. Muito tempo, mas eu tenho acompanhado durante toda essa pandemia os seus trabalhos Amém. e vejo que não tem sido poucos. Você tem sido aquele perseverante, persistente com a palavra de Deus para que ela chegue ao maior número de pessoas possível. Eu tenho acompanhado então e é com grande satisfação que eu estou aqui nessa noite, que eu externo desde já a minha gratidão a você, meu amado irmão, colega de seminário, como bem falou, jamais esqueceremos aqueles momentos, jamais. E quero também abraçar essa igreja que eu conheço só de ouvir e ver assim virtualmente, né? Mas é uma igreja que, estando abraçando esse meu amado irmão, é uma igreja também abraçada por nós desde já. Amém. Nosso abraço à irmã Edna, a Joyce, o Jonatas, essa família linda, maravilhosa que há muito nós aprendemos a amar a todos. Amém. E vai também o nosso abraço, né, dessa igreja humilde, presbiteriana aqui em Colônia Leopoldina. O irmão teve a oportunidade de já conhecê-la e nós mandamos também assim o nosso abraço enquanto igreja do Senhor. Amém. Bom? Amém. E estou à disposição. Você é quem vai dizendo aí como é que eu tenho que fazer, se já devo começar, fique à vontade. Eu estou aqui como servo. Amém. Pode começar, irmão. Fica à vontade. Aquilo que Deus colocou no seu coração, nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Tá bom. Pois bem, olha, quando o irmão me convidou, disse que era para um momento de oração e que era aberto o tema, né, desde que fosse voltado para o tema da oração. E durante essa semana nós estivemos pedindo a Deus texto e também as argumentações necessárias para podermos edificar um pouco a todos que estejam nos assistindo nessa noite. E eu trago um texto aqui da palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, os versos 26 ao 30. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, os versos do 26 ao 30. Eu vou ler e os que estão nos assistindo com certeza estarão acompanhando, ávidos por ouvir Deus falar às nossas vidas nessa noite. Nos diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus, é o Deus conosco, ele mesmo seja o nosso mestre por excelência nesse instante, usando apenas o seu servo como boca do Senhor para a edificação da sua igreja. Meus queridos, quem na vida de oração, quanto cristão, nunca passou por algum embate? Muitas vezes o crente ora e o resultado esperado não vem, não é aquele que ele imaginava. Muitas vezes surge até frustração, dúvidas e aquela célebre pergunta: será que Deus não ouviu a minha oração? Isso tem sido algo assim que tem sido comum na vida de oração de muitos crentes. Todos nós já tivemos essa experiência. E, com certeza, eu posso afirmar que Deus ouviu sim a sua oração. Mas quando a gente lê textos como esse, a gente passa a entender que duas orações se puseram uma contra a outra. A oração feita por você e a oração feita pelo Espírito Santo de Deus. Você expôs sua vontade em oração ao Pai, abriu seu coração, abriu a sua vida, mas o Espírito Santo, ele também fez a oração dele. E no resultado final, Deus ouviu a oração do Espírito Santo. E esse pequeno e simples exemplo mostra um dos papéis do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo, todos nós sabemos pela palavra de Deus, ele é o nosso consolador, é o nosso amigo, é o nosso conselheiro, Deus conosco. Ele é aquela espécie de cicerone de Deus, ou seja, o guia que mostra o notável do Todo-Poderoso. É aquele que nos conduz a toda a verdade, nos dá poder para pregar a palavra de Deus, o Evangelho, mas o Espírito Santo também tem essa função maravilhosa. Ele ora por nós. E é exatamente sobre esse último papel que Paulo fala aqui nesse texto de Romanos 8, do 26 ao 30. Paulo escreveu essa carta para uma igreja que ele não conhecia. O desejo de Paulo, na verdade, era fazer de Roma a base para o seu ministério, lá na Espanha. Então, essa carta aos Romanos, ela é uma espécie de carta de apresentação. Paulo a usa para isso, para aquele seu outro objetivo. Até o capítulo 11, nós vamos perceber que ele expõe aqui a doutrina cristã. No capítulo 8, dos versículos 18 em diante, o apóstolo fala aqui de 3 gemidos. Versículo 22, o gemido da criação, é isso? Que suporta as angústias desse mundo, que está naquela expectativa de que todas as coisas sejam renovadas. Quando a gente chega nos versículos 23 ao 25, aí ele mostra o nosso próprio gemido, dos filhos de Deus. Gemido que diz respeito à expectativa de nossa libertação total do pecado, que aponta para a glorificação dos santos do Senhor. E, finalmente, no texto que nós acabamos de ler, Paulo fala sobre o gemido do Espírito. Não é possível aqui saber o que significa esse gemido do Espírito. O que o texto mostra, a expressão, é apenas gemidos inexprimíveis, algo que não pode ser falado e que é com esses gemidos que ele intercede por nós. Então, nós percebemos que o texto deixa claro, por conta da nossa limitação, da nossa fraqueza, da nossa incapacidade humana de entender todas as coisas, também não sabemos orar como convém. Ou seja, nem sempre a nossa oração vai estar em harmonia com a vontade de Deus.
Calvino, quando estava analisando esse fato de que nós pedimos tantas coisas erradas a Deus, e que se o Altíssimo nos concedesse o que nós solicitamos diariamente, traria muitos males sobre nossa vida, sobre nós. Ele enfatiza lá nas suas institutas: não podemos nem sequer abrir a boca diante de Deus sem grande perigo para nós, a não ser que o Espírito Santo nos guie à forma devida de orar. Então, meus caros amigos, irmãos amados, é nesse cenário que o Espírito age. Ele ora por nós. E diante dessa constatação, quem nunca fez a pergunta diante desse texto? Se o Espírito Santo ora por mim, ao Pai, se o Deus Todo-Poderoso, perfeito, soberano, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ora por mim, por que então eu devo orar? Qual o cabimento que há nisso? O crente orar quando ele tem um intercessor dessa magnitude, o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, nas suas entrelinhas, ela nos dá algumas respostas para esse fato. O Espírito Santo ora sim por nós, mas nós também devemos orar. Primeiro, porque a oração, ela é um mandamento divino. A oração não é uma opção do crente. Eu não tenho que chegar um dia e decidir: hoje eu quero orar, mas eu vou passar o resto da semana sem fazê-lo. Não. O Espírito ora, mas nós devemos orar porque Deus, na sua graça e infinita misericórdia, instituiu a oração e nos deu como um mandamento. Em 1 Tessalonicenses 5,17, nós lemos: orai sem cessar. Nós notamos ali que o texto está no imperativo. E quando isso vem de Deus, é sempre uma ordem, é sempre um mandamento, porque Deus não tem ninguém maior do que Ele para pedir. A internet do reverendo Ailton deu uma travadinha. Lá vamos aguardar ele retornar aqui. Tem um problema de conexão. Vamos aguardar o reverendo Ailton voltar. A conexão aqui, a internet sempre tem esses probleminhas. Muitas pessoas usando ao mesmo tempo, a gente acaba enfrentando essas dificuldades. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar a conexão com o reverendo Ailton para continuarmos ouvindo a belíssima mensagem do Senhor para as nossas vidas referente à oração. Vamos aguardar aqui o reverendo. Vamos aguardando aqui, enquanto o reverendo Ailton volta, citando aqui mais alguns irmãos conosco, Maria Júlia Feitosa, Deus abençoe, pedindo oração aqui pela sua avó, irmã Vilma, né, pede oração por toda a sua família. Estaremos orando, irmã, ao longo da nossa transmissão aqui. Maria das Graças dos Anjos também conosco, Deus abençoe. Vamos aguardar aqui o restabelecimento da conexão com o reverendo Ailton. Acho que caiu a internet lá. Mas nós vamos continuar aguardando. É o Walter aqui, Walter Roberto, né, pedindo
Peço oração pela conversão de meus entes queridos, né? Walter Roberto é da IPB Afogados da Engazeira. Deus abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus, um abraço ao reverendo Edvan, nosso colega de ministério, aqui no presbitério Vale do Pajeú. Lisonete Ribeiro, com Paulinho, também acompanhando a nossa transmissão lá em São Bento do Una. Deus abençoe nossos conterrâneos ali da nossa amada e querida São Bento do Una. Vamos aguardar aqui o restabelecimento da conexão com o reverendo Ailton. Eu acho que foi um problema de internet mesmo lá com o reverendo. Enquanto isso, nós vamos cantar mais um hino. Vamos cantar o hino 159, Bondoso Amigo, né? Que nós saibamos que buscamos ao Deus eterno, que é o bondoso amigo. 159. Amém. Nós possamos confiar no verdadeiro amigo que é Cristo, que ouve a nossa oração. Né? Não estamos conseguindo estabelecer aqui o contato com o reverendo Ailton. Eu acho que foi um problema de conexão dele mesmo. Acho que deve ter caído a internet dele lá em Colônia Leopoldina. Mas nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso momento de oração. Assim que ele voltar, a gente o insere aqui para terminar a mensagem maravilhosa, né? Mensagem da parte de Deus, mensagem relevante, né? Muito importante. A palavra de Deus é sim importante em tudo, em todas as coisas. E eu creio que nós estamos, né, sedentos aí por ouvir o restante da mensagem que o nosso povo começou a pregar. Mas nós vamos orar. Nós temos orado, queridos, por pedidos, né, que já fazem parte da nossa agenda, a agenda da igreja aqui. E nós vamos fazer 2 momentos de oração. Eu vou pedir que Edna ore em prol da igreja, a igreja como um todo, né, que Deus nos abençoe, que Deus esteja nos conduzindo, continue, na verdade, nos conduzindo
temos enfrentado esse momento difícil aí, já há 4 meses, né, que nós estamos nesse estado aí de recolhimento, de quarentena. É necessário que nós oremos por todos nós. É importante entendermos, irmãos, que apesar de tudo isso estar acontecendo, a igreja não parou. Nós, como cristãos, não paramos. Nós não estamos de férias, mas nós devemos intensificar a nossa vida espiritual, ler a palavra do Senhor, estarmos praticando a oração em todos os momentos. Então, precisamos orar pela igreja nesses termos. Orar também pelas famílias. Nós sabemos que famílias fortes redundam numa igreja forte. Nós precisamos orar pelas famílias, para aquelas famílias que não são completas ainda no sentido de não estarem todos no casal da igreja, havia alguma dificuldade, nós precisamos orar. E orar também pelos enfermos. Enfermos que já vêm de datas, longas datas, as comorbidades, né? As dificuldades que os irmãos enfrentam, e nós precisamos orar. Né? Nessa oração aí, vamos incluir o nosso irmão José Nivaldo, e o Titinho, que Deus esteja o abençoando, no enfrentamento das dificuldades, a busca aí da reparação da saúde, que nós possamos orar por ele, orar também pela irmã Isabel, lá no Itababa. Estamos intercedendo por todos os nossos irmãos que, de alguma forma, têm essa luta, né, voltada para a busca da saúde, né? Que nós possamos estar intercedendo por eles. Portanto, vou pedir para orar a igreja, famílias e enfermos. Eu estarei orando por missões, pelos profissionais de saúde, que nós temos orado sempre, né, que estão ali de frente, não tem a opção de ficar em casa, de se resguardarem, mas precisam lidar com todas essas questões. E vamos orar também por essa volta, né, dos trabalhos presenciais. Ainda estamos dentro daquele regramento, né, de 30%, com muito cuidado, com muitas restrições, mas que nós possamos estar também percebendo a Deus em prol da igreja nesse momento de volta aos trabalhos presenciais. Eu pedi que Edna ore pelos primeiros que logo após eu também estarei orando.
Santo Deus, eterno Pai, ainda assim, na tua presença, nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor as missões, ó Senhor. Sejam elas nacionais, sejam elas ó, locais, transculturais. Nós colocamos, ó Deus, em tuas mãos. Nós sabemos, ó Deus, que esse tempo que nós estamos vivendo veio trazer, ó Deus, mais complicações, mais dificuldades, mas nós cremos no Deus soberano, que está acima de tudo e de todos, que comanda, que rege, que dirige, ó Senhor. E dirige também, ó Deus, a tua obra missionária, porque foi tu mesmo, ó Deus, que nos ordenaste a irmos, ó Deus, a todo mundo e pregar, ó Deus, a tua palavra, pregar o teu evangelho. Nós colocamos, ó Deus, cada missionário dentro do Senhor. Nós colocamos suas vidas, nós sabemos quantos, ó Deus, foram afetados, estão doentes, outros já se recuperaram, mas, ó Deus, queremos colocá-los todos diante do Senhor. E que o Senhor mesmo os esteja sustentando, ó Deus, dando ânimo, dando esperança, que eles olhem, ó Deus, para o alto consumador da fé, que é Jesus Cristo. Oramos também, ó Deus, pelas missões e pelos irmãos que estão, ó Deus, em locais perseguidos, que não podem professar a sua fé. Que o simples fato, ó Deus, de declararem a fé do Senhor pode significar morte, pode significar a sua morte, ó Deus. E nós queremos, ó Deus, interceder por eles. Pedir, ó Deus, que o Senhor esteja dando estratégias, que o Senhor esteja, acima de tudo, ó Deus, concedendo que esses irmãos nossos, ó Deus, sejam fiéis, que eles não neguem, ó Deus, o teu nome, se toma, ó Pai, em tuas mãos. Oramos também, ó Deus, pelos sistemas de governo, que o Senhor venha, ó Deus, mudar, que o Senhor venha mudar as estruturas, para que, ó Deus, esses países possam ser alcançados, ó Deus, pelo poder do teu evangelho, porque é o poder para a salvação de toda aquilo. Toma em tuas mãos, ó Deus, e faz a tua vontade. Oramos também em prol dos profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os funcionários, os motoristas, ó Deus, e todos aqueles que estão de alguma forma empenhados, ó Deus, nessa batalha, estão, ó Deus, na frente. Nós sabemos que quantos já têm, ó Deus, sido contaminados, sido infectados, mas nós rogamos por eles, ó Deus, porque maior és tu. Tu podes, ó Deus, todas as coisas, tu podes, ó Deus, restabelecer tudo, tu podes livrar, ó Deus, como somente o Senhor pode livrar. E nós rogamos, ó Deus, em prol de suas vidas, pedindo que o Senhor os poupe, que o Senhor nos dê, ó Deus, cada vez mais alegria em desempenhar a sua vocação tão importante, ó Deus, e que o Senhor esteja, ó Deus, ao lado de cada um deles, ó Deus, protegendo, ó Pai, do mal. Oramos também pela igreja, ó Deus, de uma forma geral, não somente aqui em Sertânia, mas de tantos outros locais, ó Deus. Nós tivemos aí o decreto do governo estadual, aqui do nosso estado de Pernambuco. Cremos que é um tanto quanto semelhante em todos os outros locais, mas nós oramos que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, para alcançarmos, ó Deus, para levarmos a tua palavra, para termos sido criteriosos, ó Deus, com relação ao início aqui. Reza, ó Deus, o decreto. Nós sabemos que a intenção é a nos ajudar, ó Deus, a minimizar os riscos, e por isso, ó Deus, nós nos colocamos em tua mão. Que o Senhor nos abençoe. Nós sentimos, ó Deus, a falta daqueles irmãos que não podem vir, aqueles, ó Deus, que estão ali enquadrados
riscos, mas que o Senhor esteja, ó Deus, fazendo com que eles perseverem, que eles continuem firmes, ó Deus, olhando para o Senhor, entendendo que o Senhor está no controle de tudo, que vai chegar, ó Deus, o momento certo para estarmos reunidos, para estarmos juntos. Toma-nos, ó Deus, em tuas mãos. Dá-nos sabedoria, sabedoria ao teu povo, ó Deus, para aplicarmos esse caminho e para buscarmos, ó Deus, a tua santa e sábia vontade. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos tentar mais uma vez, reverendo Ailton, aqui. Eu não sei se a conexão dele já foi restabelecida. Vamos tentar aqui inserir o nosso irmão, para continuar a mensagem da palavra do Senhor. Ok, reverendo, voltamos aí. Teve um probleminha aí, a sua mídia congelou totalmente, a gente não conseguiu ouvir, perdemos o áudio e perdemos a imagem, né? Então não pegaram a mensagem toda? Não, não. Parou em quê? A gente ficou bem no início aí, quando você começou a pontuar lá em Tessalonicenses 5,17, ficamos por ali. Rapaz, e eu pregando aqui o tempo todo achando que estava assistindo. Nós perdemos a conexão totalmente. Ficou sem imagem e sem som. Pois é. O que faremos? Reverendo, se o senhor quiser continuar a partir aí quando o irmão começou aí a pontuar, pode ficar à vontade. Foi, rapaz, passou muito tempo sem, viu? Deixa eu ver aqui onde foi. Foi logo no iniciozinho, reverendo, quando você começou a pontuar sobre a oração, né? Começou a falar 1 Tessalonicenses 5,17, o mandamento de Deus. Então, eu só havia feito praticamente a introdução, né? Isso Foi é. quando a gente diz assim, que o Espírito Santo ora por nós e veio o questionamento. Se o Espírito ora por nós, por que então eu devo orar? Isso. Eu vou fazer um resumo, Tá bom. porque já estamos, tá bom? Então, essa pergunta, como eu dissera já para mim mesmo, porque ninguém ouviu, a Bíblia responde. Porque às vezes essa inquietação surge diante desse fato. Se o Espírito, o Deus conosco, perfeição eterna, ora por mim, por que eu devo orar então? E nós vimos, primeiro, a Bíblia diz que nós devemos orar porque a oração, ela é um mandamento do Senhor. Não é uma opção, né, para nós, nós temos que orar mesmo, é um mandamento do Senhor. Então, em 1 Tessalonicenses 5,17, nós lemos assim, orai sem cessar. E ali está no imperativo, é mandamento do Senhor, dizendo que nós devemos orar ininterruptamente e continuamente. E nessa mesma epístola, Paulo exorta: regozijai-vos sempre, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, nós percebemos aqui que o modo de expressar para Deus a alegria e a gratidão, ainda que seja em meios de crise, de adversidade, é por meio da oração. Existe uma infinidade de textos que nos chamam a atenção para a ordem sobre a oração nas diversas circunstâncias. Por exemplo, em Mateus 14:38, lá Jesus Cristo dá ordem para orarmos para não cair em tentação. Ele nos advertiu, por meio dos seus discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A ordem de oração pelos inimigos, orai pelos que vos caluniam. A ordem da intercessão, ora uns pelos outros, para seres curados, porque muito, por sua eficácia, pode a súplica do justo. A ordem de orar para se prevenir dos ataques de Satanás, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E, finalmente, finalizando esses nossos exemplos da oração como mandamento do Senhor, através de Isaías, Deus faz uma advertência mais terrível ainda. Buscai o Senhor
enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, todos esses textos, meus queridos, embora estejam em contextos diferentes e circunstâncias distintas também, mas eles têm algo em comum: a ordem expressa de orar. Por isso que nós devemos perguntar: essa é uma ordem que temos obedecido bem nos dias de hoje? Se nós quiséssemos um termômetro para isso, nós poderíamos, por exemplo, trazer as nossas orações, as nossas reuniões de orações nos nossos templos antes da pandemia. Muitas vezes igrejas com 100, 120, 150 membros, quando muita gente tem ali 20, 25 pessoas. Então, é uma ordem de Deus que tem sido, nós não podemos deixar de concordar com isso, muito negligenciada nos dias atuais, que nós precisamos retomar essa prática de orar ao Senhor, cumprindo assim esse mandamento do Senhor. O Espírito Santo, ele ora por nós, mas nós devemos orar também, porque o Espírito, ele só ora por aqueles que oram. Então, essa afirmação ela fica clara que, à luz de Paulo 8:26, o Espírito ele só vai desenvolver o ministério de interceder por aqueles que obedecem logicamente à ordem de oração. Então, embora a nossa oração seja fraca, não poucas vezes incorreta, sem harmonia com a vontade de Deus, mas uma coisa é certa: sempre poderemos contar com o ministério do Espírito Santo a orar por nós junto a Deus. É somente orando que poderemos contar com o apoio do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus quem vai ouvir nossas orações, vai aperfeiçoá-las, endireitá-las, de modo que elas cheguem até Deus harmonizadas com a sua vontade. O Catecismo Maior de Westminster, ele diz assim: não sabendo nós o que havemos de pedir como convém, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, habilitando-nos a saber por quem, pelo que e como devemos orar, operando e despertando em nossos corações, embora não em todas as pessoas, nem em todos os tempos, na mesma medida, aquelas apreensões, afetos e graças que são necessários para o bom cumprimento do dever de orar. Então, o Espírito ele não pode corrigir algo que não existe. Se você não ora, não espere a intercessão do Espírito Santo de Deus. Se não há oração, é um raciocínio bem lógico. Não há como consertá-las e apresentá-las diante do Senhor. Por isso eu pergunto: você tem o desejo de contar com o Espírito Santo em suas orações? Então, ore a Deus continuamente. Saiba que até mesmo naqueles momentos mais difíceis, que a oração parece não querer sair, mas se há sinceridade nos nossos corações, o Espírito Santo está gemendo por nós, ali junto a Deus. Faça como o salmista, lá do Salmo 27:8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E por último, o Espírito Santo, ele intercede e ora por nós. Mas nós devemos orar porque a promessa de concessão do Senhor é para os pedidos que estão em harmonia com a sua vontade. Deus é um Pai bondoso, celestial, o Deus que sabe tudo a nosso respeito e jamais, ao pedirmos um pão, como ele mesmo diz, o Senhor Jesus Cristo, ele nos dará uma pedra. Então, esse princípio nós podemos ver claramente nas palavras de João, lá em 1 João 5:14. E esta é a confiança que nós temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, nesse versículo, nós aprendemos um conceito fundamental, básico a respeito da oração, que prontamente é atendida por Deus, ou seja, aquela que está de acordo com a sua vontade. Isso acaba com aquele pensamento da oração determinista, aquela oração que faz de Deus um mordomo, um gênio da lâmpada, um Deus segundo a vontade do homem. As nossas orações no Espírito,
elas se submetem, se harmonizam com a vontade de Deus. E a pergunta que decorre daqui desse fato é, então, que tipos de orações se harmonizam com a vontade de Deus? A palavra de Deus está cheia desses exemplos, de orações que Deus nos concede prontamente. Por exemplo, quando pedimos por sabedoria, como fez Salomão, com inteireza de coração, jamais Deus vai se negar a isso. Sobre isso, Tiago diz, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedido. Ou seja, ele não põe condições. Quando verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados, contristados, nos voltamos para Deus e pedimos perdão, vocês acham que Deus vai preterir essa nossa oração? Não. Deus, ele está pronto sempre a responder um coração contrito. A palavra do Senhor diz lá no Salmo que esse tipo ele não desprezará. E em 1 João 1,9 diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como pedimos por santificação, queremos ser mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, com sinceridade em nossos corações, o coração aberto diante daquele que tudo prescruta. Você acha que Deus vai negar a santificação aos seus filhos? De maneira nenhuma. A esse princípio, a declaração de Paulo lá em Filipenses 2:13 é, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É o mesmo jeito quando nós pedimos o Espírito Santo, para que o Deus Todo-Poderoso habite em nós. Deus não pode negar um coração ansioso, desejoso pelo seu Espírito. Lucas 11:13, o próprio Jesus nos ensina a esse respeito. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, meus amados, há pedidos que Deus irá nos conceder certamente. Entretanto, esses pedidos são certamente aqueles onde o seu nome verdadeiramente será glorificado em nossas vidas. Deus jamais vai nos dar algo que não seja para a glória do seu louvor e que nos edifique também enquanto filhos de Deus. Assim, não deixemos de usufruir desse privilégio maravilhoso de fazer orações certas e termos nossos pedidos atendidos. Isso só é possível com essa parceria com o Espírito Santo de Deus. Então, eu quero concluir, depois dessa tomada de tempo, e eu quero trazer à nossa mente, fazer um tipo de resumo de tudo que a gente viu aqui nessa singela mensagem dessa noite. O Espírito ora por nós? A resposta é sim. Isso nos isenta de orarmos? Certamente que não. Nós vemos aqui também pela palavra de Deus. Então, se o Espírito ora por nós, por que devemos orar? Porque é uma ordem de Deus. Porque o Espírito Santo, ele só vai orar por aqueles que oram também. E, finalmente, porque o Senhor prometeu que há de conceder o que pedimos quando o objeto de nossa petição estiver em harmonia com a sua soberana e graciosa vontade. Que Deus, por meio do seu Espírito, nos estimule a nos relacionarmos com o Senhor através das nossas orações. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, reverendo. Deus abençoe. Mensagem maravilhosa. Mensagem que alcança o nosso coração e traz um desafio muito grande, né? Pastor, eu queria pedir... E em dose dupla. Oi, pode falar. E em dose dupla, né? E foi em dose dupla, nem que seja para mim mesmo 2 vezes. Muito bem. A internet faz isso com a gente. E tem muitas vezes que cai e não volta mais, né? Muita gente usando, né? É muito pesado aí o acesso de muita gente. Eu acho que houve alguma coisa, viu, Aguinaldo? A internet não caiu, porque eu estou também com o notebook aberto. Eu acho que foi outra coisa. Como eu sou um leigo, como eu te falei,
nessa área da tecnologia, eu não pude dar, pode ser que não tenha dado, como é que diz? Descoberto. Quando foi depois que eu vi aqui, aí eu tive que pedir novamente para entrar, foi quando eu vi que eu estava fora do ar mesmo. Aí estou aprendendo, né? Aprendendo com a necessidade, né? A igreja só usa o Google Meet, então é tudo mais simples, né? Pois é. Pois tá bom, reverendo. Eu queria pedir que o reverendo estivesse orando. Tem muitas pessoas nos acompanhando, deixando pedido, né? Com o exemplo do Walter. Walter é da Igreja Presbiteriana de Afogados da Engazeira, fica aqui pertinho de nós. Ele pedindo por restauração, né? Por conversão dos seus entes queridos, né? Eu queria que o pastor estivesse encerrando esse momento, orando, né? Não só por ele, mas por tantas outras famílias, né? O caso da irmã Vilma, que pede pela restauração da sua família, né? Pela saúde, enfim, o agir de Deus dos outros, nós não vamos citar nomes aqui, que são muitos, mas que o pastor estivesse orando, colocando diante de Deus, né? A igreja do Senhor também para esse despertamento, para a oração. Nós precisamos despertar a cada dia. É evidente, né? É evidente que mesmo antes da pandemia nós tínhamos, a igreja passava por essa escassez da vida de oração. Realmente, os nossos cultos de oração são os menos frequentados e a igreja precisa despertar, um despertamento individual de nós, da igreja, né? Que o pastor esteja orando em prol desses pedidos. Tá bom. Oremos ao Senhor. Querido Deus e glorioso Pai, não temos palavra, Deus, para agradecer a tua bondade. E nós te agradecemos desde já, Deus, porque em mais um dia não nos deste somente o fôlego de vida, mas juntamente com ele, Deus, as tuas bênçãos desceram sobre nós, ó Deus, como chuvas do Senhor. Teu cuidado maravilhoso, a tua provisão eterna, Seu Deus, que tem nos mantido todos os dias de nossas vidas, e, acima de tudo, a tua palavra, Deus, que tem sido a lâmpada dos nossos pés e a luz do nosso caminho em todas as direções da nossa vida, apontando sempre o caminho certo para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Nós queremos, Deus, então, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite, poder trazer um pouco da tua palavra, Deus, para estes corações, para estas vidas, Senhor. Esse tema tão necessário na nossa vida, que é o tema da oração. Queremos colocar no teu altar da graça, Senhor, todos esses pequeninos do Senhor que estão conosco, que estiveram conosco, Senhor, e até mesmo os que não estão. Que o Senhor os conhece bem. Todos precisam da tua graça e das tuas misericórdias. E de um modo especial, nós queremos pedir pelo Walter, Senhor, pela restauração, Deus, todos aqueles irmãos que um dia conheceram a verdade do Senhor, mas hoje caminham por caminhos ermos, caminhos que não satisfaz a vontade de Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que tu tens o poder, Senhor. Quando tu queres, tu podes. Não há impossíveis para ti. Amém. Queremos então colocar em tuas mãos, Senhor, as famílias aqui representadas nessa noite, e os teus olhos que a todos prescrutam, Deus, todos visualizam o teu trono da graça, se debrucem sobre eles, Pai. Tu que és o Deus que sonda mentes, prescruta corações, que traz à tona as nossas mais reais necessidades. Tu sabes do que nós precisamos, Pai. Desperta a tua igreja também, presbiteriana, e todas as igrejas sã, evangélicas sobre a terra, Pai, para pregar o evangelho do Deus Todo-Poderoso, essas boas novas de salvação, para proclamar, Senhor Deus, libertação aos cativos e oprimidos desse mundo, Pai. Abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja presbiteriana em Sertânia, Senhor. Abençoe o teu servo, pastor Aguinaldo. Continue usando, Deus, esse teu filho como um arauto do Senhor. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, junto com toda a sua família, Pai. Abençoe o seu ministério, para que seja ministério profícuo, Pai. Seja ministério, meu Deus, que o Senhor olhe e diga para ele, servo bom e fiel.
Tome em tuas mãos, por amor do Senhor Jesus Cristo, abençoe a cidade de Sertânia, todo o estado de Pernambuco também, nosso país, Senhor. Tome em tuas mãos, meu Deus, dissipa essa nuvem de maldade, essa maldição que paira sobre a terra nesse momento, Deus, em forma de pandemia. Livra os teus servos, sei para eles escudo, Senhor. Castelo forte, como diria Martinho Lutero, Pai. Que eles encontrem sempre no Senhor socorro presente em toda e qualquer situação. Toma em tuas mãos, Senhor, e restaura a tua igreja, a vida de oração, Senhor. Que em tudo ele se volte para Deus, Pai. Sabendo, meu Deus, que esse instrumento maravilhoso, que é o instrumento da oração, é o meio de nos relacionarmos com Deus. O Senhor não precisa de oração, mas nós precisamos, Pai. E o Senhor criou para nós, para nos aproximarmos do teu trono da graça. Obrigado por tudo. Obrigado pela minha vida, pela minha família, meu ministério, a Igreja Presbiteriana de Colônia também. Abençoe os nossos irmãos em Cristo. E continue, Deus. Toma a tua direção em todos os momentos de nossas vidas. É assim que nós te oramos, desde já agradecidos, em nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém, Senhor. Amém. Reverendo Ailton, Deus lhe abençoe, uma satisfação muito grande, uma alegria poder revê-lo, mesmo que virtualmente. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família. Deus livre de todo mal e derrame suas bênçãos cada vez mais sobre vocês. Muito obrigado, Agnaldo. A recíproca brincadeira, viu? Amém. Está sempre aqui no nosso coração e nunca Amém. deixamos de orar por vocês, viu? Amém. Nunca. Ore pela gente também. Tá Nós bom. precisamos sempre da oração para subirmos essas montanhas da vida. Amém. Prazer imenso. Muito obrigado mais uma vez. Abençoe, Que meu Deus lhe irmão. abençoe. Amém. Fica na paz. Deus abençoe. Maravilhoso, precioso na presença do Senhor, de crescimento espiritual para nós, como igreja, como filhos de Deus. Deus quer que nós caminhemos, trilhemos esse caminho, né, de forma saudável, alegre na sua presença, confiando cada vez mais na sua presença, no seu agir e no seu cuidado. Né? Mais uma vez, a nossa gratidão, reverendo Ailton. Deus abençoe ele juntamente com sua família, seu ministério ali em Colônia, Colônia Leopoldina, Alagoas, ali próximo a Palmares. Né? Deus abençoe o nosso amado e querido irmão, amado e querido colega. Irmãos, nós vamos ter, né, um momento ainda que nós vamos orar aqui principalmente por dois motivos, né? Pela nossa nação, né? Que é o momento que nós noticiamos aí aos irmãos no grupo da nossa igreja, e nós estaremos fazendo uma espécie de mini vigília, vai ser mini vigília mesmo, é no momento que nós teremos a participação aqui do missionário Robson, que nos trará uma pequena reflexão, voltando, né, aí nos trazendo uma palavra aí sobre a nação, sobre a importância, né, de nós intercedermos a Deus pela nossa nação, e logo após eu estarei fazendo o encerramento. Então, vamos pedir só os irmãos um pouquinho de paciência, não saiam, né, fiquem aí, porque nós vamos estabelecer também o contato por outra plataforma, que é a plataforma do YouTube. Né? Nós deixamos disponível aí para os irmãos e nós vamos cumprir com a nossa palavra, né? E enquanto isso, nós vamos ouvir um hino de louvor ao Senhor nosso Deus, hino de exaltação ao Deus grandioso, e nós voltaremos logo em seguida para darmos início a esse momento de oração e nós contamos aí com vocês, né? Nós vamos ouvir um hino de louvor ao Senhor nosso Deus, o hino 19, Rei Sublime, né? Enquanto nós nos preparamos aqui para esse segundo momento. Aguardem apenas um instante que nós voltamos.
Amém. Ao Rei sublime, em majestade e glória sobre as milícias do celeste além, ouve-se o louvor dos hinos de vitória, os que de ti recebem tudo bem. Nós estamos aqui, de fato, desfrutando, né, dessa grandeza do Senhor, desse agir do Senhor, do nosso Deus. Né? Nós vamos, nesse momento, convidar o missionário Robson, que está aí no YouTube, não vai conseguir, né, ver pelo menos ouvir o som aqui, mas nós estaremos nesse momento de reflexão com o missionário Robson. Vamos inserir na nossa live. Ele vai trazer um momento de reflexão, nós estaremos levantados comigo e orando, né? Deus propôs no seu coração. Vamos aguardar aqui. Rapaz, pastor, Paz. tudo bem? Você está ouvindo bem? Está vendo bem? Tá bom, tá ótimo. Imagem, som, tudo ok. Pode começar. Pode começar, fica à vontade. Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos os irmãos que estão nos assistindo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a leitura em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 27. 2 Crônicas, capítulo 30, verso 27. Amém? Eu vou ler e os irmãos acompanhem. 2 Crônicas, capítulo 30, verso 27. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida. A sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Meus irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre a importância da oração e da gente estar orando pela nossa nação. A oração que chega aos céus. Aqui, nesse cenário, o rei Ezequias realizou uma grande reforma religiosa em Judá. Os tempos tenebrosos do rei Acais haviam ficado para trás. A casa de Deus, que havia sido profanada com ídolos pagãos, é aberta e o culto verdadeiro restabelecido. E como evidência dessa mudança espiritual, uma convocação solene é feita em toda a nação para a celebração da Páscoa, a festa que recordava o livramento da escravidão. Hoje, houve grande intenso e júbilo em Jerusalém. Num clima de restauração espiritual, a grande alegria, os sacerdotes e levitas se levantaram para abençoar o povo. A voz deles foi ouvida. A sua oração chegou até a santa habitação de Deus.
Meus irmãos, Deus habita nas alturas. Os céus são sua santa morada. O incenso da oração sobre o altar, o incenso da oração sobe do altar ao trono e conecta a terra ao céu. Pela oração, penetramos os altos céus e por meio da oração chegamos à santa habitação de Deus. Orar é falar com a autoridade máxima do universo. É ter uma audiência com o supremo comandante da história. É falar com aquele cuja morada está nos céus. Orar é fazer ecoar nossa voz além das nuvens. É conversar com Deus. Podemos, portanto, tocar o mundo com as nossas orações, meus irmãos. Podemos falar com aquele que pode o impossível. E fazendo a leitura em Romanos 13:1, que Paulo fala que todos devemos sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e verso 2, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Meus irmãos, sabemos que é dever nosso como crente, como cristão, interceder em favor da pátria e de todas as autoridades. Eu convido vocês agora para estarmos louvando ao Senhor através do hino 380. Jesus protege a pátria. Hino 380. Minha pátria amada, Brasil dos sonhos meus, dirijam meu destino ao eterno Deus, que brilhe em teu caminho a refulgente luz do amor e da verdade, da glória de Jesus. Que o Pai dirija e guarde a vida nacional, nos livre de perigos, pecado e todo mal. A quantos que governam, conceda seu favor e guie em paz o povo nas sendas do amor. Jesus proteja sempre o povo do Brasil e sobre a nossa terra derrame bênçãos mil. A gratidão nos faça erguer o coração em culto fervoroso, em santa adoração.
Amém, meus irmãos. Que o Pai dirija e guarde a vida nacional e que Jesus proteja sempre o povo do Brasil. Amém. Vamos estar orando, vamos estar falando com aquele que habita nas alturas, o Deus soberano, que o Senhor possa ter a misericórdia da nossa nação. Senhor meu Deus, Pai amado, louvado e exaltado é o teu nome, Senhor. Pai, guia a nação, Senhor, o governo e todas as autoridades, para que seus atos, Senhor, e as decisões dessas autoridades sejam de acordo com a sua vontade. Guarda todos os governantes, Senhor. Clamamos a Ti, ó Pai, ó Rei dos Reis, Supremo Deus. E que todas as nações, governos, se dobrem perante o Senhor. Amém. Desde já, Pai amado, te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, Robson. Deus lhe abençoe. Amém. Continue abençoando e fazendo crescer na graça e no conhecimento do Senhor, nosso Deus. Amém. E na paz. Irmãos, depois desse momento aí com o missionário Robson, né, que nos falou aí, nos trouxe a reflexão, né, sobre a importância da oração, que orar não é algo meramente formal, mas é algo maravilhoso, é a oportunidade que nós temos de adentrarmos a presença de Deus. A oração, como nós descrevemos, os nossos símbolos de fé descrevem, a oração é um meio de graça, é um meio pelo qual nós buscamos a Deus. E é bom nós lembrarmos que nós buscamos e servimos a um Deus que é vivo e que é verdadeiro, Deus que ouve, né? Nós não estamos apenas numa mera formalidade quando nós oramos, mas nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno. E hoje Deus tem nos falado de forma muito maravilhosa e profunda da maravilha que é a oração. Vimos aqui com o reverendo Ailton, ele falando sobre a intercessão do Espírito, né? Falando e deixando claro pela palavra de Deus que o Espírito Santo ele ora por nós, ele intercede por nós, mas que nós também devemos orar, nós também devemos interceder. Eu queria ler um texto que já foi tocado aí pelo missionário Robson, que é Romanos 13. Logo após nós estarmos orando pelas autoridades, não apenas do nosso país, que representam a nossa pátria, né, nos cargos maiores, mas estamos orando também por todos os outros, até chegar à nossa cidade, os vereadores, prefeitos, né, para que Deus os esteja abençoando, né? Paulo deixou muito claro, né, a questão da prática da doutrina. Depois de Paulo expor a doutrina, praxe do apóstolo Paulo foi sempre esse um método, não dele simplesmente, mas do Espírito Santo, usando, né, inspirando para escrever a palavra de Deus, para registrar, né, a vontade de Deus. No capítulo 13, né, onde ele já começa a fazer uma aplicação da doutrina que ele vinha trabalhando no início do livro de Romanos. No capítulo 13, ele fala da obediência às autoridades, né? Título esse dado pela Sociedade Bíblica do Brasil. E o texto nos diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, né? Primeira coisa, queridos, nós precisamos entender nesse texto é que nós devemos nos sujeitar às autoridades superiores, né? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Por que nós devemos nos sujeitar às autoridades? Porque nós estamos em obediência a Deus. Se nós estamos sujeitos a Deus, se nós reconhecemos que as autoridades elas procedem de Deus, automaticamente, como servos de Deus, nós devemos ser sujeitos, nós devemos nos sujeitar. No versículo 2, Paulo diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Veja que coisa séria Paulo está dizendo aí. Paulo está dizendo que se nós resistirmos, se nós nos opormos às autoridades, nós estamos resistindo ao próprio Deus. Por quê? Porque não existe autoridade que não seja instituída por Deus, né? Nós vivemos dias, irmãos, e nós
convivemos, né, com uma certa rebeldia em tantas questões. Logicamente que as autoridades que foram constituídas por Deus, elas são humanas, elas são imperfeitas. Em muitos momentos elas vão errar, elas vão legislar de forma equivocada. E nós devemos, como voz profética, também apontar esse erro. Nós devemos tornar claro os erros das autoridades. No entanto, queridos, nós devemos, como servos de Deus, que estamos submissos a Deus, nós não podemos nos opor de forma a desonrar essas autoridades. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós devemos, em vez disso, nós devemos orar pelas nossas autoridades, né? Quantas vezes nós temos gastado o nosso tempo em falar mal, em tentar denegrir, em tentar dizer coisas desagradáveis, mas na mesma proporção, queridos, se nós formos pensar, e eu pergunto a você esta noite, na mesma proporção que nós temos, em que você tem a facilidade de falar mal dessas autoridades, quanto tempo você tem investido em oração em favor delas? A nós, como servos de Deus, compete orarmos, compete nós colocarmos essas autoridades diante de Deus, né? Porque se nós não obedecermos a Deus, se nós nos opormos severamente a essas autoridades, nós estamos nos opondo a Deus. E Paulo diz aí no final do texto que essas pessoas, esse comportamento trará sobre si condenação. Condenação, porque nós estamos em desobediência ao mandamento direto de Deus. No versículo 3 diz, porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Quer estudam temer a autoridade, faze bem, e terás louvor dela. As autoridades não é para nós temermos, não é para nós ficarmos amedrontados, não, meus queridos. Né? Porque se nós estamos vivendo de forma correta, se nós somos obedientes a Deus, se nós não somos devedores à lei por conta de desobediência, por conta de crimes, então nós não devemos temer a autoridade, porque elas existem para o bem daqueles que fazem o bem. Mas se nós vivermos contrário, na contramão desse objetivo, aí sim nós devemos temer a autoridade. E Paulo continua dizendo aqui, visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, queridos, se nós não temos praticado o mal, se nós temos buscado viver uma vida de obediência a Deus, e automaticamente aquele que obedece a Deus é um bom cidadão, é uma pessoa ordeira, é uma pessoa que busca cumprir com seus compromissos, que busca obedecer às leis instituídas, então nós não devemos temer. Agora, se nós vivemos contrário a isso, nós devemos temer sim, porque, como Paulo vai dizer aqui, o ministro de Deus é vingador para castigar o que pratica o mal. Aí nós devemos temer. Versículo 5 ele diz, é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Né? Nós não devemos temer as autoridades simplesmente por temor, né? Por temor por si só, né? Por medo da punição, por temermos, né, qualquer outra coisa. Mas Paulo diz aqui por dever de consciência. Dever de consciência porque nós sabemos e conhecemos a verdade. Sabemos que devemos obedecer a Deus e, por consequência, também devemos honrar as nossas autoridades. Versículo 6. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Né? Certamente nós, muitas vezes, até reclamamos, né, da carga tributária do nosso país. Né? Há bem pouco tempo terminou o prazo aí da declaração do imposto de renda. Quando muitos, né, fazem isso, vão perceber, né, que uma boa parte daquilo que conseguiram com o suor do seu rosto foi abocanhado por uma parte, né, do imposto, da carga tributária que nós temos em nosso país. Mas Paulo lembra aqui, né, por esse motivo também pagar os tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Nós devemos nos sujeitar a isso, entendendo que eles são autoridades e eles são postos por Deus. E no versículo 7, Paulo encerra essa parte do texto dizendo, pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Aqui Paulo estabelece, queridos, a forma como nós devemos
sermos obedientes a Deus, cumprirmos a sua voz, cumprirmos a sua palavra, não apenas com dinheiro, não apenas, Paulo lembra aí, não apenas tributo, não apenas imposto, né, mas Paulo diz aqui também, nós somos devedores a todas as pessoas, independentemente de quem elas sejam, independente da ideologia que elas tenham, mas nós somos aqui chamados a ter respeito, a honrar, né, a pagar com honra. E a palavra de Deus nos exorta e nos orienta nesse sentido. Então, irmãos, nosso intuito nessa noite é orar pelas nossas autoridades, sabendo que elas foram instituídas por Deus. Nós sabemos que isso não as isentará da prestação de contas, eles irão prestar contas a Deus, todos aqueles que estão investidos de autoridades, foram investidos de autoridade para o bem comum, para o bem do próximo. Se eles estão agindo de forma indevida, de forma desonesta, um dia nós comparecemos, eles comparecerão ao tribunal de Deus para o ajuste de contas, e nós devemos orar, nós devemos interceder por eles. Então, nós estaremos intercedendo pelo nosso presidente, né, para começar das esferas mais altas do poder da nossa república, orar pelo presidente, pelos ministros, né, por todos aqueles que estão investidos em autoridades. Vamos orar também pelos governadores, em especial pelo governador do nosso estado, de Pernambuco. Vamos orar pela nossa cidade, pelo prefeito, pelos vereadores, colocando todos em suas mãos. Antes, porém, nós vamos cantar mais um hino de louvor. 379, que tem como título Petição pela Paz. 379. A pátria por Cristo, eis a minha petição. Eu te dei meu coração, lá pesado, lá formoso, é por ti o meu amor. E meu Deus, que és Deus da graça, que conserva teu favor. Salve Deus, a minha pátria para unir. Salve Deus, a minha terra, a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria, vencer com o Evangelho nessa terra do Brasil. Lá de Brasília, longe batemos servir. Ó, ficar a pátria salvar, ó, morrer pelo Brasil. Salve Deus, a minha pátria para unir. Salve Deus, a minha terra, essa terra do Brasil. Amém. Vamos orar, queridos. Vamos estar colocando diante do Senhor as autoridades, para que Deus as esteja dando sabedoria. Nós sabemos que estamos vivendo esse momento crítico em nossa nação, no mundo, né, uma pandemia generalizada. Nós devemos interceder a Deus. Mas se nós já temos esse dever, já temos essa ordem, esse mandamento da parte do Senhor, agora muito mais devemos interceder a Deus em prol das nossas autoridades. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, nós sabemos que
procede em todas as coisas. Que o Senhor é o Deus eterno, o Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és soberano, porque Tu estás acima, assentado no mais alto e sublime trono. E o Senhor, ó Deus, governa todas as coisas. Por mais desgovernado que nós possamos ver, que a nossa visão equivocada possa nos dar, ó Deus, a entender, mas nós devemos lembrar e trazer ao nosso coração, Senhor, não perder o controle. O Senhor governa, Pai, todas as coisas. Queremos, ó Deus, nesta noite, como ouvimos na Tua palavra, interceder ao Senhor, buscar o Senhor através da oração, colocando diante de Ti, ó Deus, as nossas autoridades. Tem misericórdia, Deus, de cada um deles. Oramos pelo nosso presidente. Que o Senhor cubra, ó Deus, com sua graça, com a sua sabedoria. Que o Senhor dê temor a cada dia, ó Deus, para te buscar, ó Deus, fazer a tua vontade. Oramos por sua saúde. Oramos, ó Deus, pela sua função, para que o Senhor abençoe. Abençoa também, Deus, os ministros constituídos, ó Deus, que estão auxiliares, ó Deus, na condição dessa nação. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles. Toma, Deus, em tuas mãos. Oramos, ó Deus, pelo Supremo Tribunal Federal, para que o Senhor esteja abençoando cada ministro, cada homem ali, cada mulher, Deus, que o Senhor também constituiu no Supremo Tribunal, ó Deus, para que possam julgar retamente, para que possam, Deus, temer ao Senhor, para que possam entender, ó Deus, a função que ocupam. Deus, tome em tuas mãos e faz a tua vontade. Queremos também, ó Deus, orar pelos governadores dos nossos estados, em especial, Deus, pelo governador do estado de Pernambuco. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, ó Deus, quebrantando, fazendo a tua vontade, que ele entenda, ó Deus, que foi posto pelo Senhor, ó Deus, para te servir, ó Deus, para fazer a tua vontade, para ser ministro, ó Deus, tome em tuas mãos, que o Senhor esteja abençoando toda a sua equipe, todos aqueles, ó Deus, que de alguma forma estão ligados, ó Deus, com a execução do governo, ó Deus, em nosso estado, e pelos demais estados também, ó Deus. Pessoas aqui que estão conosco, nos acompanhando, ó Pai, toma em tuas santas e benditas mãos. Oramos, ó Deus, pelas cidades, pela cidade em especial aqui de Sertânia, pelo prefeito, pelos vereadores, pelos secretários, ó Deus, por aqueles que estão investidos de autoridade, ó Deus, de alguma forma. Que a tua boa mão esteja sobre eles, abençoando, ó Deus, conduzindo, fazendo com que eles entendam, ó Deus, que também vão, Senhor, prestar contas, ó Deus. Tome em tuas mãos, que o Senhor traga refrigério a nós. Nós oramos, ó Deus, por essa situação que estamos vivendo em todo mundo, por essa enfermidade, ó Deus, que se estabeleceu em nossa terra, ó Deus, de misericórdia. Que o Senhor esteja trazendo a cura, que o Senhor esteja trazendo também um profundo sentimento, ó Deus, uma profunda contrição com o Senhor. De fato, a humanidade se volte para o Senhor. Que a humanidade te busca, ó Deus, entenda que precisa do Senhor, Pai. Mas pedimos que o Senhor esteja, ó Pai, trazendo a providência, preparando a vacina, preparando a cura, Senhor. Mas, acima de tudo, ó Deus, que esses tempos sejam tempos de cura espiritual. Que muitas pessoas se acheguem ao Senhor. Que muitas pessoas se dobrem aos teus pés, ó Deus, entregando suas vidas, ó Deus. Dá-nos a tua paz, ó Deus, com o povo teu, como igreja tua, para estarmos, ó Deus, sempre estarmos confiando, ó Deus, na tua direção e na tua condução. Obrigado por este momento especial. Ó Deus, apesar de ter sido um momento breve, mas nós queremos te agradecer, porque sabemos que muito pode, em teus efeitos, a súplica do justo. Abençoa cada pessoa também que nos acompanha através das plataformas da internet. Tome em tuas mãos. Ó Deus, faz a tua vontade, atende, ouve, ó Deus, o clamor, o pedido, os rogos, ó Deus, que o teu nome seja glorificado na vida de cada pessoa. Assim nós oramos, ó Pai, nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Nós queremos agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora. Citar aqui Ivaneide Lima, né? Ela diz, eu sou de Guarabira, Paraíba. Deus continue abençoando a sua vida, poderosamente, pastor, e de sua família. Amém. Deus abençoe, minha irmã, abençoe sua vida e sua família também, né? Nossa irmã Maria Aparecida, a Cida aqui da igreja, Deus abençoe. Edinaura Bezerra Belo, Deus abençoe. Citando aqui o nosso pastor Laurindo, eu acho que ela é membro lá da igreja do pastor Laurindo, lá em Paulista, né? Paulista, Recife.
Deus abençoe. Eu não estou enganado, é a Igreja Presbiteriana de Paulista, né? Maria Irione Soares, Deus abençoe, né? Em nome de Jesus. Irmãos, a Maria de Fátima, Fátima Conceição aqui conosco também. O reverendo Ailton, que esteve conosco, que Deus abençoe a todos nós. Nós estamos chegando ao final, irmãos, nesse momento, pós-momento de oração, né? Que oramos aí, agradecendo também o missionário Robson, pela sua participação aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Né? Amanhã nós estaremos com a nossa live. Amanhã será com o reverendo Flávio Marcos, da Igreja Presbiteriana Central de Caruaru, pelo Instagram. Nós convidamos vocês. O presbitério estará trazendo a parte do louvor. Vocês são nossos convidados para amanhã, a partir de 8 horas da noite, 20 horas, estarmos juntos nessa live, um momento de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Pedindo, siga as nossas páginas no Instagram, no Facebook, Igreja Presbiteriana de Sertânia. É importante você seguir para que nós possamos ter acesso a mais ferramentas. E um último pedido, entre no meu canal aí, o canal Pastor Aguinaldo Lins, Aguinaldo Gemudo, e se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho. Nós precisamos aí, no mínimo, 1.000 pessoas inscritas no canal. Muito fácil. Quando você entra no canal do YouTube, você vai encontrar em letras vermelhas lá, inscreva-se. Você clicou em cima, já está inscrito, você vai estar nos ajudando. Isso é muito importante para nós. Por isso eu peço a ajuda de vocês para nós alcançarmos a meta e termos aí mais ferramentas para utilizarmos e levarmos com mais qualidade a mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus.